Queridos, quero convidá-los a lerem comigo Juízes, capítulo 19. Juízes, capítulo 19. Lerei a partir do versículo de número 1. Juízes, capítulo 19, a partir do versículo 1. Onde a palavra do Senhor fala-nos assim: Aconteceu também naqueles dias, em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele. E deixando-o, foi para a casa de seu pai. Em Belém de Judá, esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, pai da moça, o deteve, e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. Amém, até aí. Irmãos, quando lemos esse relato, até o versículo 4, parece uma bela história de amor, que envolve reconciliação, alegria e comunhão. No entanto, quando prosseguimos no relato, nós vemos, irmãos, que não tem nada a ver com isso. A história tem um desfecho hediondo. Algo, irmãos, que nos causa repulsa, só de imaginarmos a situação. Então, irmãos, nós vemos que aparentemente não há esperança nessa narrativa. Parece, irmãos, que Deus está ausente. Irmãos, essa narrativa registra um dos eventos mais macabros da história de Israel. Mas ela mostra até onde o pecado pode levar o homem. E é sobre isso que eu quero falar com você. Até onde o pecado pode levar o homem. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que o pecado pode levar o homem ao juízo divino. Irmãos, o livro de Juízes, ele relata o momento em que, após entrar em Canaã, o povo agora tem a tarefa de terminar a conquista. Porque ainda havia muita terra para ser conquistada, como registra Josué capítulo 13. Eles precisavam terminar o cumprimento da missão. No entanto, quando nós observamos o que diz o capítulo 1 de Juízes, vemos a partir do versículo 27, nós vemos que eles não cumpriram a missão. Vemos que várias tribos deixaram de alcançar todo o território como Deus havia ordenado, não expulsaram todos os moradores como Deus ordenara em Deuteronômio capítulo 7. E eles ainda, irmãos, com o passar do tempo, eles incorreram exatamente naquilo que Deus havia alertado. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, o versículo 1, texto bíblico diz assim: Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Irmãos, foi exatamente o que aconteceu.
eles descumpriram o mandado do Senhor, não expulsaram todo o povo, os tornaram tributários, eles começaram a assimilar a cultura e as crenças dos cananeus, e como resultado, a ira de Deus foi manifesta através do seu juízo, enviando sempre uma nação para oprimir Israel. E nós vemos que no decorrer de todo o livro, há um ciclo constante. O povo cai em pecado, Deus envia uma nação como julgamento para oprimi-los, o povo clama ao Senhor, Deus responde enviando um libertador, mas o ciclo recomeça. Eles caem em pecado, então a coisa vai como uma espiral, só que é uma espiral descendente. Eles entram numa decadência moral, uma desintegração de valores, que nós chegamos ao capítulo 17 de Juízes e vemos que a coisa sai do controle. Há um levita, no capítulo 17, que se torna sacerdote numa casa de deuses, um sacerdote da idolatria. E então, irmãos, nós percebemos que o ciclo, ele acaba não funcionando como estava funcionando até então, pelo menos não aos nossos olhos. Qual era o ciclo? Pecado, juízo, clamor, libertador. Mas agora, nós não conseguimos enxergar, pelo menos quando lemos de maneira superficial, o juízo em Juízes 17, 18, 19, 20 e 21. Mas nós vemos uma nota que se repete constantemente nesses capítulos. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. É aí, irmãos, que está o juízo de Deus. Porque, veja, o texto em Deuteronômio disse que se eles fizessem isso, se eles assimilassem a cultura, Deus manifestaria sua ira. Mas agora, irmãos, a ira não vem como na forma de uma nação que oprime o povo, mas vem, irmãos, agora, como diz Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que eu quero ler com os irmãos. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Foi o que Israel fez. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Irmãos, Deus os entregou. Quando o texto bíblico diz que Deus os entregou, irmãos, nós pensamos em como? Significa então que Deus antes os impedia, de alguma forma, mas agora o texto diz que Ele os entregou. A teologia, irmãos, fala de algo chamado graça comum, que é o favor de Deus que é dispensado a todos os seres. Mateus 5,25, Jesus diz que Deus faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, e a sua chuva caia sobre justos e injustos. Então, Deus manifesta a sua graça sobre todos, e um elemento dessa manifestação da graça nós encontramos em Romanos 2, a partir do versículo 14, quando o texto bíblico diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais,
mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Irmãos, a consciência é esse senso de certo e errado que todos nós carregamos, crentes e não crentes. E a consciência é o meio através do qual Deus apela ao coração. Deus sensibiliza o homem por meio da consciência. Ela acusa e ela defende. Mas é verdade, irmãos, que a Bíblia mostra que é possível que alguém chegue ao ponto de ter a sua consciência cauterizada, como diz 1 Timóteo 4:2. Irmãos, a consciência é o elemento da graça comum que Deus utiliza para refrear o mal no mundo. Até mesmo aqueles que não servem a Deus, em algum momento eles pensam, porque há um senso de certo e errado, um senso de justiça, por causa da lei escrita em seus corações. Eles param para pensar, mas quando Deus diz que os entregou, significa que Deus deixou de apelar às suas consciências e deixou que eles fizessem o que bem entendesse. E o texto diz que isso é a manifestação da ira de Deus. Deus manifesta a sua ira, aplica o seu juízo também, quando Ele entrega os homens às suas próprias paixões, quando Ele permite que eles se sujem mais ainda. Eu estava pensando sobre isso em casa e falando com minha esposa, já imaginou? Se nós não dessemos limite algum para as nossas crianças e disséssemos, façam o que vocês quiserem, ia dar coisa boa, irmãos? Não ia dar coisa boa, ia tocar fogo na casa, ia ser uma bagunça, né? Eles precisam de governo. Porque, inclusive, irmãos, o governo nas Escrituras é uma das maneiras, é uma das manifestações também da graça comum. Deus refreia o mal no mundo também através do governo civil. As leis impedem que o homem seja tão mau quanto ele pode ser. Então, irmãos, veja, Deus deixa de apelar à consciência desse povo, Deus não envia liderança para esse povo, o povo está à própria sorte. Essa é a manifestação do juízo. Ele não enviou agora uma nação para oprimir o povo, mas ele deixou que o povo fosse oprimido pelo seu próprio pecado. Então agora voltamos ao texto. Eles estão debaixo do juízo de Deus. E debaixo desse juízo, irmãos, nós vemos que todo mundo nesse texto está seguindo a sua própria vontade. Veja, nós vemos um homem levita que não está exercendo o sacerdócio. A vida dele está se desenrolando aqui. Ele decidiu, ao invés de casar, tomar uma concubina para si. A concubina, irmãos, apesar de ser aceita pela sociedade israelita, não era a instituição divina. O concubinato não era a instituição divina. Mas esse homem, ao invés de se casar, ele decide tomar uma concubina. A concubina, ela tinha os mesmos deveres da esposa, mas não os mesmos direitos e privilégios. Ou seja, era uma mulher que era tomada exclusivamente para atividade sexual. E esse homem decide fazer isso. Um líder religioso que não tem uma conduta condizente com a posição que ele ocupa. E é interessante, irmãos, que lá na frente, quando os homens invadem, quando ele para na cidade, ninguém oferece hospedagem, irmãos, era um levita. Quem não gostaria de ter um levita em casa, mas ninguém recebe esse homem? Interessante que nesse texto, ninguém tem nome. É o levita, sua concubina, o ancião, os homens de Gibeá, ninguém tem nome. Isso nos faz pensar que talvez o autor tenha utilizado personagens anônimos porque essa história representa a condição espiritual do povo de Israel.
cada sacerdote, cada mulher, cada ancião. Veja, o texto diz aqui que a concubina adulterou contra ele. Há uma versão, uma Almeida Revista Atualizada, que diz que ela se irritou contra ele. E essa tradução ela está assim porque alguém entendeu que a versão grega do Antigo Testamento era a melhor tradução. Mas eu acredito, irmãos, que o texto hebraico ele reflete melhor a realidade do que estava acontecendo e, portanto, penso que a tradução melhor aqui é que ela adulterou. Bom, ela adulterou. O texto está falando de uma decadência moral. Está todo mundo pecando aqui, irmãos. O levita arruma concubina, a concubina adultera. E passa 4 meses até que ele decida procurá-la. Mas ele vai lá. E o texto diz, irmãos, que ele foi para lhe falar conforme o seu coração e tornar a trazê-lo. A coisa começa bem, né? Como falamos, se lêssemos até o início, nós acharíamos que era uma excelente história de reconciliação. Então, a moça o encontra e o leva à casa de seu pai. Nós percebemos que não há um conflito ali nesse encontro. Chega na casa do pai, eles se alegram ali, ficam 3 dias e comem e bebem. E no versículo 5 diz que no 4º dia pela manhã, de madrugada, ele se levanta para partir. Mas o pai da moça insiste, vamos ficar mais um pouco e tal. Então ele fica e dorme lá. Mas no 5º dia, ele se levanta mais uma vez cedo com a intenção de sair. E o pai da moça, mais uma vez, argumenta, poxa, fica aí, né? Vamos ficar mais um pouco. Ele vai ficando, mas chega um momento que talvez ele tenha pensado, poxa, eu estou fazendo a vontade desse camarada aí. Até gostei, a gente estava se divertindo aqui, mas não vou ficar, vou fazer o que eu quero. E ele decide sair. Mas veja, o pai da moça o adverte. Diz assim, no versículo 9, eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando. Nós não sabemos exatamente o horário que era aqui, mas no versículo 14, o texto bíblico diz que o sol se pôs junto a Gibeá. De Belém para Gibeá era cerca de 14 quilômetros, uma caminhada de aproximadamente 3 horas. Então, se ele chegou lá com o sol se pondo, provavelmente às 18 horas, ele não saiu depois das 15. Né? Então ele saiu por volta das 15 horas. Mas veja, ele foi imprudente, porque ele sabia que tinha que acordar cedo para sair, porque no 4º e no 5º dia ele acordou cedo com a intenção de sair. Mas ele não ora, ele não ouve o sogro, e depois o moço que está com ele dá uma orientação, quando eles já estão caminhando, o moço dele no versículo 11 diz para que eles pudessem se alojar na cidade dos Jebuseus, que estava mais perto, mas ele não ouve ninguém, ele diz, olha, nós não vamos para nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Irmãos, e é justamente nessa cidade dos filhos de Israel que acontece uma tragédia. Então, irmãos, nós olhamos para esse texto e parece que isso está muito distante de nós. Nós olhamos para esse texto e nos achamos talvez melhores do que essas pessoas. Porque nós temos a tendência, irmãos, de nos compararmos conosco. Homens se comparam com homens. Mas na verdade, irmãos, nós deveríamos nos comparar com Cristo. E quando nos comparamos com Cristo, nós percebemos, irmãos, que nós somos tão pecadores como esses homens. Cristo é perfeito, irmãos. Nós pensamos coisas perversas, por vezes. Se os nossos pensamentos fossem tornados públicos, irmãos, eu gosto dessa ilustração, o pastor Paul Washer, ele faz essa ilustração. Se seus pensamentos, se hoje eu te avisasse antes de você chegar aqui, que eu pegaria os teus pensamentos, formaria imagem de alguma forma, e fosse colocar para ser exibido aqui, você viria nesse culto?
Isso mostra, irmãos, que nós somos pecadores. Nós não somos melhores, nós ofendemos o Deus Santo. Mas olhamos para esse texto, irmãos, e queremos nos considerar melhores do que o levita, que os homens gibeonitas, mas nós somos pecadores, irmãos. E por vezes, irmãos, nos deleitamos assistindo filmes que narram episódios tão repulsivos quanto esse. Até onde o pecado pode levar o homem? Eles prosseguem, irmãos, e ele acha que no meio do povo de Deus ele encontrará refúgio. Mas quando ele chega na cidade de Gibeá, o versículo 15 diz que ele se assenta na praça, porque não houve na cidade quem os recolhesse em casa. Irmãos, a hospitalidade era algo sagrado no Antigo Oriente. Mas naquela cidade há alguma coisa errada ali. Ninguém quer hospedar um levita. No capítulo 17, irmãos, nós vemos que um homem faz questão de receber o levita. No capítulo 18, as pessoas brigam por causa do levita, mas agora no capítulo 19, ninguém quer receber um levita em casa. Então tem alguma coisa errada aqui acontecendo, irmãos. Então o versículo 16 diz que um velho homem, que vinha à tarde do seu trabalho do campo, um homem que era da montanha de Efraim, assim como o levita, ele peregrinava em Gibeá. Então, no versículo 17 diz que o levita viu aquele homem, o homem viu o levita e disse: para onde vais e de onde vens? Versículo 18, e ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui de Belém para Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. O ancião quer informações, porque ele sabe de alguma coisa daquela cidade, ele não quer alojar qualquer um. Procura informações, o levita não diz exatamente o motivo da sua viagem. Olha, eu fui buscar minha concubina que adulterou contra mim, eu fui buscá-la para trazê-la de volta. Não, ele diz: olha, eu vou à casa do Senhor, sou levita, vou à casa do Senhor. Começa a se legitimar diante do homem, e ele diz: olha, eu tenho, no versículo 19, temos palha e pasto para os nossos jumentos, temos pão e vinho, temos tudo, nós só precisamos de um lugar para dormir. O ancião dá ouvidos, e no versículo 21 o texto diz que ele o leva à sua casa, dá pasto aos jumentos, lava os pés, então eles comem e bebem. A cena que se segue, irmãos, é similar ao relato de Gênesis capítulo 19, quando Sodoma e Gomorra são destruídas por causa da sua iniquidade. Naquela ocasião, Ló hospedou 2 anjos, e os homens da cidade queriam abusar daqueles anjos. Então, irmãos, aquilo foi terrível, Deus enviou o juízo, mas aqui, irmãos, nós vemos que apesar do pecado, a graça, essas pessoas não são fulminadas. O juízo que Deus envia ao entregá-los às suas próprias concupiscências é parcial. Ainda que eles estejam mergulhando profundamente no lamaçal do pecado, como povo, como nação, Deus ainda está disposto a resgatá-los por fidelidade à sua aliança. A graça perseverante de Deus é manifesta aqui, irmãos, porque lá em Sodoma e Gomorra o povo foi completamente destruído. Aqui, irmãos, essa destruição não acontece. O ciclo de juízes, irmãos, é pecado, arrependimento, clamor. E é justamente isso que Deus quer provocar nesse povo. Mas isso nos leva ao segundo ponto, irmãos. Até onde o pecado pode levar o homem? O pecado pode levar o homem ao desamor. A cena que se segue é uma cena trágica, hedionda, que revela falta de amor. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas é interessante que, de acordo com o versículo 11, essa multiplicação da iniquidade decorre do falso ensino. O falso ensino leva à iniquidade. Quando a liderança religiosa perde o trilho, é impossível saber o que é certo e o que é errado. Naquele tempo eles não tinham exemplares
como nós temos hoje, da Escritura Sagrada, isso ficava restrito a uma classe. Então eles dependiam da liderança religiosa. Mas por que, quando a iniquidade se multiplica, o amor esfria? Irmãos, o amor é um mandamento. O pecado, ele coloca o homem na contramão dos mandamentos de Deus. É a desobediência, é a rebelião. Nós vemos uma franca rebelião contra Deus nesse texto. Então, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, isso desapareceu aqui. Ninguém ora nesse texto, irmãos. Ninguém ama ninguém. Cada um só quer saber de si mesmo. A iniquidade se multiplicou. E ninguém sabe mais o que é amor. Quando a iniquidade se multiplica, irmãos, até mesmo o que é atroz se torna normal. Todas as sociedades, irmãos, que sacrificaram crianças, elas estavam envolvidas em promiscuidade e idolatria. Quando o pecado se multiplica, até aquilo que deveria ser hediondo, o assassinato de uma criança, acaba sendo visto com bons olhos, como algo positivo. O pecado pode levar o homem ao desamor. E nessa cena, é isso que nós testemunhamos. Versículo 22. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial. Belial é uma palavra hebraica que significa sem valor, sem proveito, e acaba adquirindo a conotação de perversidade. Homens perversos. Cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Termo traduzido aqui como conheçamos, termo hebraico yadá, que é o mesmo que é traduzido como conhecer, lá em Gênesis 4, versículo 1, quando o texto bíblico diz que Adão conheceu a Eva e ela gerou Caim. É o conhecer que aponta para a intimidade, com conotação sexual. Então esses homens queriam abusar daquele visitante. E volta a dizer, era um levita. Nada mais importava. Irmãos, quando a liderança religiosa não tem o respeito da sociedade, daqueles de quem ela cuida, então, irmãos, isso evidencia o desprezo completo pela palavra de Deus ou o mau testemunho dessa liderança. Veja, o texto prossegue dizendo: e o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, não façais, poxa, ele parece ter uma palavra de sabedoria, uma palavra piedosa, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Palavra traduzida como loucura aqui, irmãos, é a mesma palavra que tem a mesma raiz da palavra que dá nome ao Nabal. Lembra que o pastor Jonatas falou pela manhã do Nabal, um homem tolo, insensato, que é o que a palavra significa. Ele está dizendo que eu não faça essa insensatez. Ele diz para ele que eles não cometam insensatez. Mas olha o que ele diz na sequência, irmãos, está todo mundo culpado aqui. Ele diz: olha, eis que minha filha virgem e é a concubina dele, vou-los tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa loucura. Não mexam com esse homem, mas a minha filha e a concubina dele podem estuprar. Irmãos, isso não é cultura, isso é pecado. E às vezes, irmãos, nós, com o argumento da cultura, queremos justificar pecados. A cultura, irmãos, não está acima das Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, é supracultural, está acima da cultura. Cultura não pode ser justificativa para pecado, irmãos, isso é pecado. E, irmãos, entendendo que pecado é a transgressão da palavra de Deus, eu quero ler com você Deuteronômio 22. Deuteronômio capítulo 22, o versículo de número
25, Deuteronômio 22, a partir do 25, diz assim: se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, porém a moça não fará nada. É um caso de estupro. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é esse o caso. Como um homicida é o estuprador. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Não houve quem a livrasse, porque alguém deveria livrar. Diante de uma injustiça dessa, testemunhando um estupro, a atitude natural do servo de Deus é defender o mais fraco. Mas, irmãos, o que o ancião faz? Ele faz o contrário. O ancião deveria ser um repositório de sabedoria, mas ele faz o contrário. Ele oferece a filha e a concubina, que nem era mulher dele. Irmãos, na contramão de tudo que a Bíblia ensina. E o levita, irmãos, nós não podemos esperar algo melhor. O levita, na sequência, o texto diz o seguinte, versículo 25: porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. A concubina, irmãos, tinha os deveres conjugais, mas não os direitos e privilégios. E aquele homem mostra agora que só usava para sua satisfação carnal. Ele a entregou para ser abusada, tentando proteger a sua integridade. Veja, ele não agiu como um homem bíblico deveria agir. Porque o modelo de masculinidade bíblica, irmãos, está em Efésios capítulo 5, versículo 25, é Jesus Cristo. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. Cristo se entregou por ela, irmãos. Cristo se entregou por nós, ele se colocou entre nós e a condenação. Era a hora desse homem se colocar ali, enfrentar aqueles homens. Mas ele não fez nada. Irmãos, como isso é atual. Como há covardia masculina em nossos tempos. Como há homens correndo, ao invés de defender suas mulheres. Olhamos para esses homens e os condenamos, porque a cena é trágica, é terrível. Mas há algo deles em nós e na nossa sociedade. Então, prosseguindo, irmãos, quando pensamos que a coisa vai melhorar, o texto diz no versículo 26, e ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, abrindo as portas da casa e saindo a seguir seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse, levanta-te e vamos-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Ele nem chorou, irmãos. Nem chorou. Versículo 29. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e despedaçou com seus ossos em 12 partes. E enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Irmãos, ele ficou indignado, mas na hora de mostrar a sua indignação, ele foi mais longe ainda, e despedaçou a sua mulher. Ele não pensou no seu sogro, ele não pensou em ninguém, só em si mesmo. O seu sogro deve ter tomado conhecimento da morte, recebendo um desses pedaços também. Então, irmãos, nós vimos degradação humana no seu nível mais tóxico aqui. Mas a solução que as tribos de Israel encontram para esse problema não é melhor do que isso. Eles ficam indignados e se reúnem, vão buscar os bandidos. Vão à tribo de Benjamim e pedem, olha, dê os bandidos para nós.
E os benjamitas, negativo, vocês não vão levar ninguém. Então, por causa daquele incidente, que culminou no esquartejamento da mulher, no despedaçamento, uma das tribos de Israel foi despedaçada. Israel mutilou a si mesmo, porque lá em Juízes, capítulo 20, versículo 46, texto bíblico diz: e todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Olha o resultado, irmãos. Ninguém orou, ninguém confessou pecados, não há confissão de pecados nesse texto. Eles vão tentando resolver do seu jeito, cada um do seu jeito. Mas a questão que eu quero destacar e considero a principal aqui, irmãos, é que o escritor, ele mostra que o problema, que a solução para o problema, na verdade, seria um rei. Juízes 21, versículo 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. É bem verdade que quando chega o governo, chega a monarquia, a coisa dá uma acalmada, mas os pecados não cessam. Há reis que usam da sua posição para conseguirem benefícios para si. O próprio Davi adultera, promove um homicídio ali. Nós vemos que a monarquia não resolve o problema aqui, irmãos, porque o problema aqui não estava, irmãos, necessariamente no governo, na falta de governo. O problema aqui, irmãos, está no coração. Porque como Jesus ensinou em Mateus 15, 19, é do coração do homem que vem homicídio, prostituição, adultério, maus pensamentos, soberba. Isso vem do coração do homem. Então, irmãos, eu deduzo, observando a história da redenção, num quadro geral, que, de fato, faltava um rei. Mas esse não era um rei qualquer. Quando o povo de Israel pede um rei a Samuel, Samuel fica indignado. E lá em 1 Samuel 8,7, Deus diz para ele: olha, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Porque eles queriam um rei como os reis das outras nações. Mas um rei não poderia resolver o problema. E Deus diz: olha, vocês pedindo um rei, estão me rejeitando. Porque havia um rei desejado, que conduziria o povo à observância da lei. O povo estava em pecado, mas porque eles estavam em pecado, porque havia essa decadência moral, porque não havia rei. Então a expectativa que o livro cria, irmãos, é de um rei que vai levar o povo a obedecer a Deus. Mas que rei é esse, irmãos? Porque vieram vários reis e vieram reis bons, que levaram o povo a obedecer no momento, mas em outro momento vacilaram. Que rei é esse? Então lá em 2 Samuel, no capítulo 7, nós vemos ali a partir do versículo 12, irmãos, que Deus fala sobre a descendência de Davi. E da descendência de Davi, irmãos, vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cujo reino dura para todo sempre, e é o único que pode circuncidar o coração do homem, o único que pode resolver o problema do pecado. Não importa qual seja o nível de pecado que o homem se encontra, irmãos, não importa se seja como os homens de Gibeá, não importa, Cristo pode modificar a situação. Ele pode transformar os corações. Não importa o que aconteceu, não importa o que você já fez, Cristo pode mudar. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único desejado em toda a história. Esse era o rei esperado, o rei que não veio naquele tempo, mas que veio depois, nasceu numa manjedoura, viveu no meu e no seu lugar, obedecendo à lei desde o dia que nasceu até o dia da sua morte.
morreu no meu e no seu lugar, sacrificando-se, expiando o pecado, e ressuscitou para mostrar que todo o preço foi pago. O pecado pode levar o homem ao juízo divino, pode levar o homem ao desamor, mas o amor de Deus pode conduzir o homem e colocá-lo de volta no trilho. O amor de Deus pode mudar as circunstâncias. A graça perseverante de Deus pode resgatar o homem do mais profundo lamaçal. Foi esse Deus que nos salvou e que fez questão de colocar esse texto para nós refletirmos o quão pecadores nós somos, irmãos. Olhando para esse texto, vendo a face desfigurada da humanidade caída, irmãos, nós concluímos: só pela graça o homem pode ser salvo. Só pela graça. Porque, irmãos, chama a nossa atenção que os pecados cometidos aqui ainda acontecem hoje. O homem não melhorou, irmãos. O homem continua pecador. Talvez estejamos mais polidos, mas ainda pecadores. Só Cristo pode mudar as circunstâncias. Só Cristo pode transformar o coração. Eu quero apelar ao seu coração, convocando você a se arrepender e crer no Evangelho. Porque, irmãos, ao ouvir sobre o pecado, nós ouvimos sobre nossa condição. É importante sabermos que somos pecadores e merecedores do inferno. É fácil olharmos para esse texto e dizermos que esses homens merecem o inferno. Mas eu e você também, nós merecemos o inferno, irmãos, nós estamos salvos pela graça. Então isso nos confronta com a realidade da humanidade caída e a graça perseverante de um Deus que continua estendendo a sua mão, ainda que haja muitos que o rejeitem. Esse Deus, Ele convoca você a se arrepender e crer no Evangelho e fazer parte da família de Deus. Esse Deus quer mudar o seu coração. Esse Deus quer te transformar. E eu te convoco a tomar uma decisão nesse sentido, a se render aos pés de Cristo e fazer isso nesta noite. Porque, irmãos, aquela concubina, talvez ela achasse que ia voltar para casa. Aqueles homens que morreram da tribo de Benjamim, também. Nós fazemos muitos planos e achamos muita coisa, mas a história está no controle do nosso Senhor. E esse Senhor decidiu estender a sua mão de graça para nos salvar. E por isso, diante desse tão grande amor, não há outra coisa a fazer a não ser se render aos pés dele.